Fala galera do canal, tudo certinho com vocês? Aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai ter a continuação do nosso assunto de leis de Newton, passando por modalidade de forças. Agora a gente vai finalizar com a última força a ser estudada por hora, que é a força de atrito, finalizando assim a dinâmica. O que vai vir pela frente é só a utilização do que a gente aprende nesse bloco. Bem, o que é a força de atrito? Vamos começar por aí. A força de atrito é uma força que tem a sua natureza a partir do contato. É bem parecida com aquela força normal, só que ela vai estar aparecendo quando a gente tem uma superfície rugosa. Vou dar um exemplo aqui para vocês pensarem sobre esse fenômeno. Como é que a gente consegue verificar a força de atrito? A gente vai representar essa força de atrito como essas três letrinhas juntas, ó. FAT, o F maiúsculo e o A e o T pequenininho. F vai representar força e AT atrito. Essa setinha aqui em cima representa que é um vetor. Toda força é um vetor. Então, bora lá. Bora visualizar no cotidiano como é que aparece a nossa força de atrito. Imagina que você está jogando aqui um disco, por exemplo, no gelo. Se eu jogo um disco e ele está nessa superfície que é gelo, deslizando, você percebe que ele vai demorar muito mais para acabar o seu movimento, parar no caso, do que se eu tivesse jogado esse mesmo disco no piso de casa. Por que isso acontece? Porque no gelo a gente tem uma permanência maior do movimento, enquanto que no piso a gente não tem tanta permanência desse movimento. A gente sabe que o movimento é a velocidade, então no gelo a velocidade ela permanece durante mais tempo e a velocidade no piso ela vai diminuindo até parar. Se eu fosse diagramar aqui, gente, as forças que estão atuando em cada um desses corpos, devido ao atrito, que seria essa força que vai diminuir a velocidade dos corpos em movimento em cima de uma superfície, no gelo a gente tem uma força de atrito bem pequenininha, que vai estar reduzindo a velocidade desse disco, e no piso a gente tem uma força de atrito maior, que vai estar reduzindo essa velocidade do meu disco mais rápido. E aí o que é que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Existem superfícies que são chamadas de ideais, lisas. São superfícies que não possuem o atrito. O gelo é uma aproximação disso, né? Se você pensar em uma superfície muito lisa, ela literalmente não teria essa força de atrito. A força de atrito seria zero. Então, a gente agora vai poder trabalhar com superfícies que são consideradas rugosas. Percebam que essa força de atrito ela sempre está apontando contrária ao sentido do movimento desse nosso disco. Então, se o disco se move para a direita, a força de atrito vai tentar parar ele, vai apontar para a esquerda, e assim sucessivamente. Existem várias outras forças atuando aqui nesse disco, mas a gente só está pensando no atrito. Agora vamos para o que gera a nossa força de atrito. Como eu já falei antes, para se ter força de atrito, a gente precisa de um solo rugoso, de uma superfície que não seja lisa. Então, esse termo solo rugoso está se referindo a uma superfície que não é lisa. Mas, poxa, professor, por que essa força ocorre? Lembra lá, a força normal não tem a mesma coisa que gera, por exemplo, o contato gera tanto a força de atrito quanto a normal, só que os motivos são diferentes. Bora pensar aqui, ó, na superfície plana. Quando você está olhando uma superfície plana com seu olho, você vê ela lisinha aqui, ó, como se não tivesse nenhuma ranhura. Se você olhasse pelo microscópio para essa superfície que a gente considera lisa, como se fosse o piso da sua casa, você vê ele lisinho, limpinho, sem poeira, mas na realidade ele é cheio de ranhuras. Olha aqui, ó, cheio de cavidades. E essas cavidades, elas terminam por gerar essa força que atrapalha o movimento. Desculpe. Então a gente tem aqui alguns tipos de atrito.
por que a gente vai ter tipos de atrito? Porque existem várias maneiras de um corpo estar em contato com o solo. Vamos dar aqui o exemplo do carro, que ele é extremamente legal. Imagina que você está empurrando um carro que está parado, atolado, por exemplo. Você vai empurrar e ele, para sair do repouso, vai ser muito difícil. Se você já teve essa experiência de estar empurrando algum corpo muito pesado, que tenha rodas, um carro, uma carroça, quando você empurra, para ele sair do repouso é muito difícil, mas depois que ele sai do repouso, fica muito fácil de você movimentá-lo. Então, esse atrito aqui, quando o corpo está em repouso, a gente está considerando que não existe deslizamento entre a roda e o piso. Então, bora lá. Se um corpo está em repouso e não existe deslizamento entre a roda e o solo, vai aparecer aqui, ó, uma pessoa empurrou o carro com a força F. Vai aparecer no chão uma força de atrito contrária a esse movimento que foi gerada pelo piso no carro. Então, quem gera, quem recebe a força. Se o corpo tivesse em movimento, a mesma coisa ia acontecer. Só que aqui em movimento, a roda pode estar se movimentando sem deslizar ou pode estar se movimentando com deslizamento. Vocês têm que ter muito cuidado com esse termo. Então, quando existe esse deslizamento além da rotação, a gente vai dizer que também tem um outro tipo de atrito aqui, ó, apontando também para contrário ao movimento. Então, gente, quando o corpo estiver aqui em repouso, a gente diz que essa é uma situação estática. Você está parado. Então, esse atrito aqui, ó, quando o corpo está em repouso, que impede o corpo de começar a se mover, é o que a gente chama de atrito estático. E esse atrito aqui, que existe quando o corpo já está em movimento, é chamado de atrito dinâmico. Então, tem que ter deslizamento para ter atrito dinâmico. Então, bora lá. Em muitas situações vão aparecer esses atritos e a gente tem que ter cuidado para saber também para onde é que eles apontam. Vocês vão ver mais adiante que quando a gente anda, a força de atrito é que nos ajuda a andar. Porque a gente empurra o chão para trás e o chão nos empurra para frente. Essa força que nos empurra para frente é uma força de atrito. É estático, a gente vai ver aí mais à frente. Então, olha o que a gente pode classificar. Se existe deslizamento, se um corpo está deslizando sobre a superfície, então o atrito vai ser dinâmico. E se um corpo não desliza sobre a superfície, a gente vai chamar de estático. Aí, bora pensar na situação. Você está correndo e aí você vai lá e para de correr no piso. Aquele velho arrastar a sandália, né? Quando você faz isso, você tem um deslizamento. Então, quando você está sendo arrastado depois de parar de se mover, você tem um atrito dinâmico. Agora, quando eu ando, simplesmente ando, eu empurro o chão para trás e ele me empurra para frente. Não existe deslizamento, então o atrito que me faz andar é o atrito estático. Então, bora lá. Esses conceitos vão ficar mais claros à medida que a gente for resolvendo as questões, mas é importante a gente ter essa noção do deslizamento. O atrito estático ele sempre vai ser maior do que o atrito dinâmico. Então, o atrito sem deslizamento ele é muito maior do que o com deslizamento. E ele também é conhecido como o atrito máximo. Pode aparecer assim para vocês essa palavra máximo. Aí você já tem que ficar atento que é o estático, né? Então, sem deslizamento sempre é maior do que o com deslizamento. Gente, a fórmula que você vai utilizar para calcular essa força de atrito. Vai aparecer aqui um pouco a letra grega chamada Mi. Se escreve Mu, mas se lê Mi. E ela é representada por esse Mzinho, né? Parece um M. Se vocês quiserem, vocês pesquisam a grafia grega, mas essa letra grega aqui, Mi, ela vai representar o nosso coeficiente de atrito, que vai ser uma grandeza
que muda em qualquer superfície de contato. Então, ou a questão vai te dar, ou ela vai perguntar qual é o coeficiente de atrito. Lembrando de uma coisa, se for no gelo, vai ter dois coeficientes de atrito, o dinâmico e o estático. Essa palavra aqui, ó, dinâmico, também pode aparecer como cinético, porque também se remete ao movimento. Então, gente, sempre toda superfície tem dois coeficientes de atrito. Se eu quiser ver o coeficiente de atrito no piso de casa, aí você vai ter dois valores, um menor e um maior. Sempre o maior dos valores é o estático, a gente chama aqui de μe, né? E o dinâmico, μd, 0,5. No caso aqui é um exemplo que pode aparecer para vocês. Ele sempre vai estar aqui nessa faixa, né? Entre 0 e 1. Sempre vão ser esses valores de μ. Muito raro você encontrar um maior do que isso. Então, gente, percebam que a força de atrito ela depende também da normal. Então, você sempre vai precisar descobrir a normal antes de calcular a força de atrito, porque a força de atrito é μ vezes a normal. Em algumas raras questões, você vai descobrir a normal pela força de atrito. Então, gente, bora resolver aqui algumas questões desse bloco. Aqui eu peguei os exercícios de aprendizagem, tem esses 3, e eu só vou resolver eles nessa aula, porque vocês vão ver que eles são um pouco extensos, porque a gente tem que utilizar tudo que a gente aprendeu. Então, sobre a parte matemática aqui, é interessante você ter visto antes dessa aula, a aula de vetores, para você estar bem afiado nessas nossas conversões que vamos fazer ao longo dessa aula. Então, bora lá. A primeira questão está falando sobre uma caixa de 10 kg que desliza sobre a superfície de uma rampa inclinada de 30 graus em relação à horizontal, variando a velocidade de 0,5 metros por segundo a cada segundo. Gente, o que é variar a velocidade? Variar a velocidade é uma aceleração. Então, a aceleração que ele me deu aqui foi de 0,5 metros por segundo, duas vezes, ó, segundo aqui. Então, segundo ao quadrado. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade 10, isso é nossa convenção, né, e desprezando-se a resistência do ar, é correto afirmar que o coeficiente de atrito cinético, olha aqui, ó, entre a caixa e a rampa, então a questão está querendo saber o nosso μ, o nosso coeficiente de atrito. Beleza. Primeira coisa que você vai fazer em todas as questões de atrito, todas. Descubra quais são as forças que estão atuando no seu corpo, na caixa. Então você tem que desenhar a situação. Acabei de desenhar minha superfície inclinada com um ângulo de 30 graus. Aqui o ângulo da base. Nesse meu bloquinho, se eu já sei que é plano inclinado, eu não perco tempo. Tem essa componente do peso Px na descida, tem a componente Py entrando no plano inclinado. Você tem um contato aqui com essa superfície, então você vai ter uma normal apontando para fora do plano inclinado. E antes de desenhar essa força de atrito, como é que eu sei que ela está apontando para cá? Calma, eu sei que se tem um peso Px aqui apontando para a descida do plano, então essa caixa vai descer. A tendência do movimento dela, então a primeira coisa que eu botei aqui foi a velocidade. A tendência desse movimento é a descida. Se a tendência é descer, a força de atrito ela tem que atrapalhar esse movimento, porque é um atrito cinético. A questão me diz que era cinético, tinha velocidade, tem aceleração. Então, essa força de atrito ela tem que apontar contrária ao Px. Até aqui, beleza, fizemos nosso diagrama. Como eu sei, a partir do diagrama e dos dados lá da questão, ele me deu a massa, né, 10 kg, a massa da caixa e a aceleração, eu vou fazer meu sistema de forças. Primeiro, na horizontal aqui, quais são as forças na horizontal? Eu tenho uma força que ajuda o corpo a descer, e eu tenho uma força que atrapalha, nesse caso. Quem é que está ajudando? Px. Quem está atrapalhando? Φ.
Então, Px menos Φ é a nossa força resultante na horizontal. Na horizontal aqui. Agora, na vertical, na horizontal, gente, eu grifei aqui para vocês, a aceleração na horizontal, a questão me deu, é 0,5 metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração de descida. Na vertical, nesse daqui, nesse sentido, a caixa não se move. Isso está implícito, gente. Ela não vai subir nem descer o plano inclinado. Então, a aceleração na vertical é zero. Eu coloquei aqui com o sinal trocado, mas vocês podem botar para baixo como sendo negativo e para cima como sendo positivo e vai dar a mesma coisa. Observe. Quem é aqui que está positivo, normal ou PY? Vamos convencionar sempre que para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, a normal seria positiva e o PY seria negativo. É só trocar os sinais aqui. Como a força resultante é massa vezes aceleração e a aceleração na vertical é zero, o que vai acontecer? Aqui vai ficar massa vezes zero, gente. Olhem essa equação. E aí eu coloquei ela aqui embaixo, essa aqui. Onde tem força resultante seria massa vezes a aceleração, de acordo com a segunda lei, só que a aceleração é zero. Então, ia ficar massa vezes zero é igual PY, gente. PY é o peso vezes o cosseno do ângulo do plano inclinado. Então, peso é mg e o cosseno está aqui, do ângulo do plano inclinado. Isso aqui menos a normal. Se você tivesse feito para cima positivo e para baixo negativo, aqui seria negativo e esse seria positivo. Como massa vezes zero dá zero, eu poderia pegar o termo negativo e passar para o outro lado. Quando você passa o termo negativo para o outro lado, você vai ter que a normal é igual a mg cosseno θ. Façam com sinais trocados que vocês vão ver que dá o mesmo resultado. Então, se a normal é mg cosseno θ, eu já descobri a normal. O que a questão quer? Vocês lembram lá o que ela quer? Que é o coeficiente de atrito cinético. Para eu descobrir a minha força de atrito, primeiro eu preciso descobrir a normal. Eu acabei de descobrir minha normal com essa equação aqui. Agora eu vou utilizar a equação de cima para descobrir quem é, no caso, meu μ. Vocês vão ver que ela vai me dizer quem é o μ porque está relacionando aqui a força de atrito. Aí bora lá. Na horizontal a aceleração é 0,5. Eu vou pegar massa vezes aceleração na força resultante é igual a o Px. Px é o peso, mg, vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo do plano inclinado. E a força de atrito a gente sabe que é μ vezes a normal, da fórmula anterior. Onde tem m eu vou botar 10, a eu vou botar 0,5, onde tem m novamente 10, g 10, o seno de θ, aí é que tá, se o ângulo é 30 eu ia precisar do seno de 30, mas eu deixei para mais adiante, menos o μ, que eu não sei quem é, e a normal, que eu também não sabia, mas já descobri que é mg cosseno θ. Então, o que eu posso fazer? Onde tem esse n, eu posso colocar mg cosseno θ. Mas eu vou substituir logo os valores aqui. 10 vezes 0,5, quanto dá? 5. 10 vezes 10, 100. O seno de θ permanece, menos μ vezes normal, uma boa. Embaixo, a normal é igual a 10 vezes 10, que é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 10, a aceleração também é 10. E aqui o cosseno θ. Lembrem que se o ângulo é 30, você pode descobrir o seno e o cosseno pela musiquinha. 1, 2, 3 seria para o seno, né? Como 30 é o primeiro, 1 sobre 2. E o cosseno é 3, 2, 1. Então, você tem o 3 como primeiro, raiz de 3 sobre 2. Quem não tiver acesso a essa tabela, dá uma pesquisada aí no Google que você vai encontrar a tabela dos ângulos notáveis, né? Aqui a gente tem que o seno, então, vai virar 1 meio. Então, 5 é igual a 100 vezes 1 meio, menos μ vezes normal. E onde tinha normal, vai virar
10 vezes 10, 100. E onde tinha cosseno, raiz de 3 sobre 2. 100 sobre 2, 50. Vira 50 raiz de 3. Agora, olha o que é que eu vou fazer. Onde tem n, eu vou botar 50 raiz de 3. 5 é igual a 50 menos mi, 50 raiz de 3. Eu posso agora descobrir esse cara, porque ele é a única incógnita. O resto tudo é número. Vou pegar ele que está negativo, passar para o lado de cá da igualdade, então ele vai ficar positivo. E esse 5 que estava positivo, ele vem para esse lado e fica negativo. Então, você tem 50 raiz de 3 mi é igual a 45. Finalmente, só basta eu passar esse termo todo aqui, o 50 raiz de 3, que está multiplicando o mi, para o outro membro dividindo. Então, você fica com 45 dividido por 50 raiz de 3. Essa conta não é difícil. Observe, eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Então, 45 dividido por 5 dá 9 e 50 dividido por 5 dá 10. Professor, não precisa dividir os dois? Não, eles estão multiplicando. Então, você só precisa dividir um deles. Agora, ficou com a raiz de 3 embaixo. Não pode. Olha aí a galera de matemática. Você precisa racionalizar. Colocar esse raiz de 3 no numerador para poder terminar essa conta com mais facilidade. Então, você fica aqui com... Para fazer isso, você multiplica em cima e embaixo pela raiz. Então, você fica com 9 raiz de 3 dividido por 10 vezes 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Feito isso, eu fiquei com 3 raiz de 3 sobre 10, e eu posso dividir o 3 por 10. 3 dividido por 10, 0,3. Novamente, precisa dividir os dois? Não, porque eles estão multiplicando. Só basta dividir um deles. Só que a questão, ela ainda é um pouquinho mais difícil, porque ele quer aproximadamente. Isso te força a lembrar qual é a raiz de 3. A raiz de 3 ela é aproximadamente, você pode fazer na calculadora, 1,7. Então, fazendo isso aqui, você vai ver que 0,3 vezes 1,7 dá 0,51. Raízes que é bom a gente lembrar é as raízes de 3 e de 2. A de 2 é 1,4 e a de 3 é 1,7, que na maioria das vezes vão aparecer em questões desse tipo. Então, a alternativa de letra D, né? Essa aqui, 0,5, né? Porque deu 0,51. Essa é que está mais próxima. Agora vamos para a questão de número 2. Essa é uma questão que também envolve um pouco mais de matemática. A figura representa o perfil, fora da escala, de uma rampa de acesso de grande circulação. Então, ele me deu as dimensões dessa rampa. Ó. Me deu a largura e a altura. Depois dessa questão, a gente vai aprender uma dica bem legal para como calcular o coeficiente de atrito estático. Com base nos dados da figura e nos conhecimentos sobre mecânica, pode-se afirmar que o valor do coeficiente de atrito estático, se vocês soubessem o macete, vocês resolviam essa questão no olho, do material de revestimento da rampa, recomendado para proteger os pedestres de escorregões, assim como minimizar o custo da obra, é de. Então, ele quer saber qual é o coeficiente de atrito estático. Ou seja, qual é o nosso coeficiente de atrito estático dessa situação, para que a rampa não fique deslizando, né? Então, bora lá. Percebam que essas respostas estão bem próximas aqui, 0,35, 0,30, então você tem que ter muito cuidado com a aproximação nessa questão. Segunda questão aqui, ó. Primeiro caso, desenha logo a sua rampa. A rampa tem 12 metros de largura, 4 de altura. Professor, não tem caixa nenhuma aqui em cima. Tá, mas ele falou que era o quê? É uma caixa com atrito estático. Uma caixa, gente, esses bloquinhos que a gente usa, eles representam qualquer corpo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma máquina que está subindo ali. Então, esse bloquinho aqui, ó, eu vou colocar ele para criar essa minha situação hipotética. E se eu estou num plano inclinado, eu tenho essas componentes do peso, como já falei anteriormente. Tenho a normal por causa do contato. E a força de atrito
é estática. Então, se é estático, essa caixa ela está parada, gente. A aceleração é zero. Toda vez que a gente fala em atrito estático, o corpo está em repouso. Então, você tem aqui a força de atrito contrária ao sentido de movimento, que a gente sabe que o sentido do movimento é para baixo, e a força de atrito está apontando, então, contrária a esse movimento, né? Agora a gente tem, se a aceleração é zero, gente, e o corpo está em repouso, bora lá, a força resultante vai ser zero tanto na vertical quanto na horizontal. Na vertical aqui a gente tem a normal e o PY. Se está em repouso, essas duas forças precisam se equilibrar. Então, normal é igual a PY. E na horizontal, a gente tem que a força de atrito é igual a PX, porque elas precisam se equilibrar para o corpo permanecer em repouso. Sabendo quem é PY, que é P vezes o cosseno do ângulo, e quem é PX, que é P vezes o seno do ângulo, a gente pode ver aqui quem é a normal. Acabei de descobrir quem é a normal. Nesse primeiro passo aqui, descobrimos a normal, você agora vai para a força de atrito. Qual é a fórmula da força de atrito? Mi vezes normal. Só que a força de atrito é igual a peso vezes o seno do ângulo. Então, você tem Mi vezes normal igual a P vezes o seno do ângulo, θ. Eu chamei de θ esse ângulo aqui, a abertura do plano inclinado. Só que a normal, que está em vermelho aqui, a gente sabe que é P vezes o cosseno de θ. Então, Mi vezes P vezes o cosseno de θ é igual a P vezes o seno de θ. Observe que o peso dos dois lados ele vai se cancelar. Então, eu só fico com Mi vezes o cosseno é igual ao seno de θ. O cosseno, se ele está multiplicando o Mi, ele vai passar dividindo. Então, você vai ter seno dividido por cosseno. Então, o Mi, lembrem que esse aqui é o estático. O Mi estático ideal para um plano inclinado, ele vai ser a tangente do ângulo de abertura. Então, a tangente desse ângulo é o cateto oposto pelo adjacente. O oposto é 4. Se você pensar aqui num triângulo, né? Esse é o oposto. E o adjacente é o 12. Então, você resolve com trigonometria. 4 dividido por 12. A gente pode simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 12 por 4 dá 3. E 1/3, gente. Cuidado agora, ainda tem essa pegadinha, é uma dízima periódica 0,33333. Ótimo, professor. E aqui a gente tem essas duas respostas, 0,3 e 0,35. 33 está mais próximo de 30 ou de 35? De 35. Então, a que está mais próxima aqui é a letra C. Porque de 33 para 35 falta 2. E de 33 para 30, falta 3. Então, é a letra C. Bem, galera, agora vamos para a terceira e última questão desse bloco. E aqui a gente precisa estar afiado em vetores para fazê-la numa boa. Segundo Newton, a única propriedade dos corpos que interessa é a massa, sendo possível descrever as leis da natureza, considerando-se a matéria como constituída por pontos materiais. Isso é o que a gente sempre faz, a gente considera esse bloco como um ponto material. A figura representa um corpo de massa m igual a 3,2. Essa coleta de dados é fundamental. Ele deu os dados, você vai anotando um de cada vez. Por isso que eu fui fazendo aqui, gente. Estão vendo esse quadrinho? São todos os dados que o enunciado deu. A massa é 3,2, sendo puxado por uma força de intensidade 20, F é igual a 20, que forma um ângulo de 37 graus com a direção do movimento. O ângulo não é tão importante. O que é importante é o cosseno e o seno desse ângulo. Anotei aqui o cosseno e o seno do ângulo. E que o corpo desliza horizontalmente com velocidade constante. Ele me deu também a aceleração da gravidade, só que isso já tem que ficar claro para vocês que vai ser 10. O corpo desliza horizontalmente com velocidade constante. Gente, esse é o dado mais importante, é o de todos. O que significa velocidade constante? Se ele está falando em velocidade constante, é movimento retilíneo uniforme
nessa situação, porque ele só pode estar se movendo para a esquerda ou para a direita. Então vai ser uma linha reta, e se tem velocidade constante, você tem um movimento retilíneo uniforme. Isso é inércia. Então ele acabou de te falar, só com essa palavrinha aí, velocidade constante, implicitamente ele me disse que a força resultante no meu corpo é zero. E isso faz a gente resolver a questão. É correto afirmar que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície horizontal, então ele quer o coeficiente de atrito. Aí a pergunta que posso fazer a vocês, é o dinâmico ou é o estático? Com certeza é o dinâmico. Por quê? Porque tem velocidade. Se tem velocidade, tem movimento. O coeficiente de atrito tem que ser dinâmico. Agora que a gente já sabe disso, bora começar a questão. Toda a questão de atrito, primeiro você descobre todas as forças que atuam sobre o corpo. Eu nunca vou trabalhar com essa força aqui, ó, na diagonal. Eu vou ter que quebrar esse meu vetor em duas componentes. A componente horizontal e a componente vertical. Professor, como você sabe que uma é horizontal e a outra é vertical e o sentido certinho delas? Gente, esse vetor F, ele está apontando para Nordeste. Nordeste é formado pelas componentes Norte e pela componente Leste. Então, você tem esses dois vetores. O que está em pé, você vai multiplicar pelo seno de 37. O que está deitado pelo cosseno de 37, que é o ângulo que está aqui. Quando você escrever esses vetores que estão em azul, o que está em preto desaparece. Então, o que a questão quer é o μ, e eu vou desenhar agora essa massa m com as forças, sem o chão. Então, quais são as forças que você tem? Se você tem um contato entre o chão, você tem uma normal para cima, você tem uma Fy para cima, né, que é esse termo, você tem uma Fx para a direita, você tem um peso para baixo, que ele está na terra, e você tem uma força de atrito contrária a esse movimento. Então, por que eu sei que o sentido do movimento é para a direita? Porque tem Fx apontando para a direita. Então, vai aparecer essa nossa força de atrito contrária ao sentido do movimento. Feito isso, como eu sei que o corpo está em inércia, força resultante igual a zero, eu posso dizer que essas forças estão equilibradas. Essas duas de cima estão equilibradas com a de baixo, então o peso tem que ser igual à soma dessas duas e a força de atrito tem que ser igual à força Fx, porque ele está em inércia. Feito isso, eu vou para a nossa fórmula de força de atrito. Força de atrito é μ vezes normal. Como eu quero o μ, olha aqui o que eu vou fazer. A força de atrito não está igual ao Fx. Eu já vou colocar aqui onde tem força de atrito μ vezes normal. E o Fx continua lá do outro lado. Como eu quero esse cara, o μ, eu vou deixar ele sozinho. Então, a normal que está multiplicando, ela passa para o outro lado dividindo. Aí você tem aqui, então, que o μ é a força x dividido pela normal. Eu preciso descobrir, então, quem é a força x e descobrir quem é a normal. A normal dá para descobrir por essa equaçãozinha aqui, ó. É só você deixar ela sozinha. Se eu deixar a normal sozinha de um lado, Fy tem que passar, se ele está positivo, passa para lá negativo. Olha aqui ó, essa equação. A normal é igual a peso menos Fy. Logo, eu posso pegar essa equação aqui ó, do μ e escrever μ é igual a f de x em cima. E quem é a normal? P menos Fy. Quem é f de x, professor? É a força vezes o cosseno do ângulo. Lembre que aí não é plano inclinado. Quando não for um plano inclinado, o Fx é com cosseno e o Fy é com seno. Só no plano inclinado que troca. Então, você tem aqui f vezes o cosseno de 37 graus, dividido por, quem é o peso? mg, menos, quem é Fy? F vezes o seno de 37 graus. Fy está em pé. Então, nosso μ, basta que eu substitua os valores agora. F é 20, pelos dados. O cosseno de 37 é 0,8. A massa é 3,2, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Só é correr a vírgula, aí você fica com 32, menos o F é 20 e o seno de 37 é 0,6. Botei aqui 0,6.
20 vezes 0,8. Tem um macete, a gente corta esses zeros aqui, aí vai ficar 2 vezes 8, 16. 20 vezes 0,6 também, corta esses zeros, vira 12. Então, você tem 32 menos 12, que dá 2 menos 2, 0, 3 menos 1, 2, 20. O 16 permanece. Para que fique fácil, eu podia dividir por 2 aqui em cima e embaixo. Eu multipliquei por 5, que também fica fácil. Mas divida por 2, que é muito mais simples. Se eu dividir por 2, aqui vira 8 e aqui vira 10. 8 dividido por 10 dá 0,8. Então, vamos verificar lá qual é a letra? É a letra E. Finalizando assim esse bloco de forças de atrito. Essa aula ficou um pouco extensa e a gente só fez 3 questões. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com força de atrito, eu quero que vocês pratiquem. Esse é um assunto que só chega com prática. Comenta aí se gostou da aula, não esquece de dar o like e se tiver alguma dúvida sobre a resolução desses exercícios, manda mensagem para mim, tá bom? Valeu, galera, isso é tudo por hoje. Tchau, tchau, a gente se vê na próxima.